modernizar ou ampliar seu negócio. Ela pode ser positiva a partir do momento em que você toma empréstimos até a valores de juros mais baratos, visando aumento da sua produtividade, por exemplo, capitalizar a empresa em curto prazo, às vezes para uma reforma, para uma compra de um equipamento, para um investimento em treinamento, capacitação de pessoas. Então, o empréstimo ele pode ser positivo também nessas circunstâncias. É importante ficar atento aos custos escondidos que, na maioria das vezes, podem aumentar o valor da operação. Bom, a necessidade do empresário ter em mente, primeiramente, a sua operacionalização. A minha empresa, ela age de que forma e em que segmento? Bom, a partir daí, há, por exemplo, o BNDES, né, através dos seus representantes, boas taxas, inclusive atrativas de juros, para que você possa fazer a tomada de empréstimo. Diante dessas dicas, analise e decida qual é o melhor momento e a melhor opção para recorrer a um financiamento bancário. A preocupação maior é quanto de dinheiro eu vou tomar, né? Isso é uma primeira coisa que precisa ficar bem claro na cabeça do empresário, né? Não há necessidade de sair aí tomando dinheiro emprestado a troco de nada. Então, eu preciso saber exatamente para que eu vou usar esse dinheiro e em que circunstâncias eu vou usar esse dinheiro. Num segundo momento, é importante também que o empresário ele tenha em mente de que maneira este dinheiro vai trazer vantagem competitiva, vai trazer retorno para a organização. Isto pode ser mensurado, dimensionado através de, por exemplo, elaboração de taxa de retorno desse investimento. Isso é um dos caminhos. O próprio fluxo de caixa é um outro caminho. Demonstração de resultados, onde ele consegue ter a visibilidade de um período de 1 mês, 2 meses, 1 ano, para que então sejam aí algumas dicas antes de sair tomando dinheiro emprestado aí fora. Confira mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é José Lopes Feijó, vice-presidente nacional da CUT. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Cury, estar aqui no programa das pequenas e microempresas. Muito obrigado. Aliás, gostei muito do nome, A Hora e a Vez. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, né? Gostei muito do nome. Hoje o Brasil vive um crescimento econômico invejável em outros países do mundo. O momento econômico que nós vivemos, o governo federal passa a retirar os incentivos tributários que deu durante a crise para um aquecimento econômico e manteve ou está mantendo linhas de crédito. Na avaliação da CUT, na sua avaliação, esse crescimento econômico perdurará em 2010 sem os incentivos tributários? Qual a sua análise, qual a sua avaliação? Primeiro, talvez valesse a pena, Cury, nós analisarmos por que o Brasil foi capaz de resistir à crise. Que é importante. Não é? Por que o Brasil resistiu à crise? O Brasil resistiu à crise porque reverteu uma lógica equivocada de qual o papel do Estado na economia. A lógica de que o Estado é desnecessário e o mercado regula todos os valores, inclusive os democráticos. É verdade. Faliu. Isso deu na crise, na maior crise do capitalismo das últimas 10 décadas, ou seja, dos últimos 100 anos. E o desastre não foi pior exatamente porque os Estados nacionais intervieram na crise, salvando aqueles que foram incompetentes e que tinham como valor maior a regulação pura e simples do mercado, sem nenhuma intervenção do Estado. Tendo isto claro, o que é que se reverteu no país? Se reverteu uma política que nós costumamos, sindicalistas, chamar de neoliberal, que é a política onde todos os serviços públicos são sucateados propositadamente para virar commodity, para virar mercadoria. Então, saúde é sucateada, educação é sucateada, segurança pública é sucateada e quem puder que compre. Né? E, ao mesmo tempo, um processo de tirar do Estado instrumentos não só de regulação, mas de intervenção econômica. A nossa sorte é que eles não tiveram tempo de vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, privatizar o BNDES e a Petrobras. E que foram instrumentos importantes de enfrentamento da crise em 2008, 2009.
Quando os bancos privados retiraram o crédito, foram os bancos públicos que entraram no mercado para aportar o crédito que estava faltando. Com juros mais baixos. Com juros mais baixos. Prazos mais Aliás, longos. eu me lembro da crítica que foi feita ao presidente Lula, porque ele tirou o Banco do Brasil, que não queria implementar a política que o governo estava determinando que devia ser implementada. Trocou o presidente. Trocou o presidente, teve uma gritaria. E o Banco do Brasil não só ocupou um largo espaço no mercado, como foi o banco que mais lucrou no ano de 2009. É verdade. Pois é, então essas coisas nós temos que avaliar. A Petrobras conseguiu manter o ritmo de investimento, fazer com que os investimentos não despencassem de tal ordem que significasse um caos econômico. E o outro elemento importante foram as políticas sociais que criou um mercado de consumo que o Brasil não tinha. Mais de 30 milhões de pessoas foram incluídas na possibilidade de consumir. Seja através de programas sociais como Bolsa Família, seja através do programa de valorização do salário mínimo negociado com as centrais sindicais, que acrescentou o salário mínimo neste período mais de 60% acima da inflação, numa política de revalorização do salário mínimo, seja através das campanhas salariais bem-sucedidas, em função, inclusive, do crescimento econômico, empreendidas pelas organizações sindicais. Isso fez com que o mercado interno fosse capaz de, no momento da crise, e a confiança transmitida pelo presidente da República, quando, inclusive, os agentes econômicos apostavam que a crise seria um desastre, ele vai à televisão falar, com responsabilidade, mas consumam, senão você perde o seu emprego. Né? Aliás, foi o grande propulsor. Pois é. Para que se mantivesse nível de consumo no mercado interno. Exatamente. Então, a criação de um mercado de massas, que está em evolução, que o Brasil não tinha, há instrumentos públicos capazes de atuar na questão do crédito, seja para financiamento, para investimento, seja para consumo. E empresas estatais que mantiveram e ampliaram o seu ritmo de investimento foram os fatores que nos permitiram enfrentar esta crise. E a receita que as pessoas não esperavam. Como é que funcionava antigamente? Eu me lembro que nós falimos na crise da Rússia, que nós falimos na crise dos tigres asiáticos, que nós falimos da crise da Argentina, ou qualquer crise que dava no mundo, o Brasil falia mesmo. Diminuía o ritmo econômico, aumentava o desemprego, o câmbio disparava, né? Era um caos. A receita foi o contrário, foram tomadas medidas anticíclicas. Eu me lembro do presidente da República dizendo, eu vou provar que a receita contra a crise é continuar o processo de investimento e o programa de investimento que o governo havia colocado em curso. E manteve. É verdade. E a manutenção disso permitiu que no meio da crise se lançasse, por exemplo, um programa habitacional ambicionando construir 1 milhão de moradias. Né? Então, essas coisas, elas são importantes para que a gente dimensione as diferenças e por que é que o Brasil foi capaz, não só de resistir à crise, mas ser possivelmente o primeiro país que saiu dela com a perspectiva de crescer esse ano entre 5% e 6%. Agora, comentando o que você me perguntou. Nestas medidas, houve uma desoneração tributária. Tributária em segmentos importantíssimos da economia. É verdade. Bom, daqui para frente, com esse aumento de carga tributária ou a volta aos patamares tributários anteriores, na sua avaliação, o Brasil continuará crescendo no mesmo ritmo? Qual é o cenário? Olha que coisa interessante. Nós tínhamos a mesma carga tributária antes da crise. É verdade. Portanto, não se trata de um aumento, se trata do seu restabelecimento. É verdade. Né? É verdade. Então nós tínhamos a mesma carga tributária. E já tínhamos também políticas de desoneração de acordo com os interesses de crescimento que a nação apresenta. Isso está mantido. Né? Não vai ter uma recuperação dessa carga tributária, mas as políticas de incentivo onde for necessário, me parece que o governo vai continuar mantendo. Afinal de contas, ele tem um PDP, que é Programa de Desenvolvimento Produtivo, que aponta uma série de incentivos em setores escolhidos da economia, que são vitais para o futuro da nação. Ora, mas o que é que nós temos que apontar aqui? Eu estava vendo hoje, pela manhã, antes de chegar aqui, as pesquisas sobre expectativa da população com relação ao emprego, portanto, confiança da população, e expectativa dos empresários com relação ao futuro. É verdade. E o Brasil está liderando no planeta, não é na América Latina, é no planeta, os índices de otimismo dos empresários e dos trabalhadores e das